Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AZQ da AZQuest. Iremos trazer mais um vídeo dele exatamente porque ele teve um bom sucesso, digamos assim, em visualizações, e isso é importante para a gente, lembrando que se você não gosta daquele vídeo, daquele ativo, assista também para dar views para a gente, e assim a gente pode trazer um vídeo extra que pode ser de Fiagro, pode ser de ação e pode também ser de fundo imobiliário na quinta-feira. Então o valor da cota atual dele é R$ 9,23, ele teve uma mínima de 9,18, ou seja, ele está bem próximo do valor da mínima dele, e nas últimas 52 semanas também ele teve uma máxima de R$ 10,03, basicamente próximo do IPO dele. Para quem não sabe, esse fundo é um fundo novo, ele não completou nenhum ano da bolsa, ele foi lançado em dezembro do ano passado, ele começou a ser negociado aqui, a gente vê aqui no gráfico do Status Invest, no finalzinho do mês de dezembro, então era o momento de pico dele, momento de IPO, mas depois, logo depois ele começou a cair, perder valor, ele chegou a ter uma mínima bem aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco, e ele tá com um dividend yield, como ele não tem 12 meses, então ele tinha que ter um dividend yield menor mesmo, ele ainda tá com basicamente 9 meses na bolsa, ele tá com 11,24%, a gente vê que a máxima dele foi aqui no IPO, basicamente, pelo menos assim, a estreia dele aqui no site do Status Invest, com R$ 10,03, aí ele caiu muito, chegou a bater aqui uma mínima de 9,23, mas não foi a mínima dele em toda a vida, a história dele, a mínima dele histórica foi aqui no dia 3 de agosto, ou seja, no comecinho do mês de agosto, provavelmente que é data X, porque a data com dele é sempre no último dia útil do mês, então aqui deve ser data X, por isso que ele já estava com valor baixo, perdeu os 12 centavos que ele distribuiu no mês passado e caiu para esse 9,18, mas no momento ele deu uma recuperada, ficou um bom tempo trabalhando nessa faixa de 9,30, de novo na data X ele caiu, mas só que agora R$ 9,23, ou seja, um pouquinho melhor do que no mês passado. A gente vê que o valor patrimonial dele é R$ 9,63, ou seja, ele está com P sobre VP de 0,96, indicando 4% de desconto no fundo, ou seja, isso aqui pode ser um bom momento para entrar no fundo, porque ele está descontado. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum Fiagro, estou passando informações para vocês, dados para vocês estudam melhor e aí sim você decide se coloca ou não ele na sua carteira. Eu considero um fundo pequeno, de 231 milhões, mas considerando que ele é um fundo relativamente bem recente, não tem nenhum ano na bolsa, e tem outros Fiagros que tem mais tempo na bolsa, um ano e meio a dois, e ainda não bateram nem os 100 milhões, então não tá tão ruim as coisas para ele. 231 milhões é uma boa quantidade de valor para um fundo que é novo, mas eu considero ele um fundo pequeno. A gente vê que o número de cotistas dele não é muito alto, o que é normal para um fundo que é recente, 15.938, e o dividendo mensal médio dele, 3 centavos, é um dividendo muito bom, mas tem a tendência a cair com esse valor da Selic, porque ele é praticamente muito atrelado ao CDI. Isso não fica claro no relatório dele, porque eu andei olhando e ele não tem aquela distribuição bonitinha, mostrando quantos por cento é de CDI, quantos por cento é de IPCA, alguma coisa desse tipo. Ele não tem IPCA nenhum, mas ele tem muito prefixado. Isso é estranho, eu nunca tinha visto em nenhum Fiagro ter muito prefixado, mas ele tem muito ativo prefixado, e com as taxas bem altas de prefixado. Não é uma taxa baixa não, é o equivalente a CDI mais 9%, 10%, é um negócio bem extraordinário mesmo. E prefixado, ou seja, a Selic vai cair, o CDI vai cair, e o prefixado vai lá continuar lá em cima. E aí ele pode fazer até a marcação a mercado, para poder ganhar em cima da marcação a mercado. E a gente vê que tem uma liquidez diária relativamente razoável, não chega a ser boa porque, como eu falei, ele tem poucos cotistas, e com isso ele não tem uma liquidez diária muito boa, de 604 mil. A maioria dos Fiagros, né, mais antigos tem 1 milhão ou mais, e ele ainda está em 604 mil. A gente vê que ele nos últimos 2 meses, ele distribuiu valores iguais, 12 centavos, a gente vai ver isso aqui no relatório. Isso aqui é uma nova estratégia dele, digamos, do fundo, e isso deu um dividend yield de 1,28 nos 2 meses, exatamente porque a cotação terminou exatamente igual, mesmo valor, 9,38 nos 2 meses. Só que a gente vê que no mês passado, quando teve data X, ele perdeu os 12 centavos, ele foi para 9,26, obviamente, e perdeu mais valor e ficou em 9,18. A gente viu que ele perdeu. Só que aqui, no caso do mês agora de setembro, ele caiu também de novo para 9,26, só que aí ele não perdeu tanto valor e terminou nesses 9,23 que a gente viu. Então aqui a gente tem basicamente todas as distribuições do fundo. Lançado muito recente, ele só começou a distribuir em janeiro desse ano, e foi 15 centavos em janeiro, aí depois caiu para 13, 15 de novo em março, aí caiu para 14 em abril, aí depois caiu para 13 em maio, caiu para 10 em junho, subiu para 12 em julho e se manteve 12 em agosto. A gente vai ver daqui a pouco a nova estratégia do fundo, porque você viu como ele tá vacilando, era ó, 15, 13,
15, aí era sobe, aí desce, sobe, desce, 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 sobe. Tava um negócio bagunçado. Então eles resolveram ajeitar isso, por isso que você vê 12, 12, tá vendo? Estabilidade. É isso que eles estão buscando, é isso a gente vai ver no relatório daqui a pouquinho. E meu amigo, se você quer ter um vídeo só seu e quer ajudar o canal a pagar os conteúdos que eu sempre trago para vocês em ações, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Pronto, chegamos aqui no relatório do mês de julho, do AAZQ, que se refere aos pagamentos feitos no mês de agosto. É o último relatório, foi lançado há uma semana atrás, basicamente. Mostrando novamente aqui, realmente ele iniciou as atividades dele na bolsa, realmente foi em dezembro, então não está errado ali no site do Status Invest, e começou a distribuir, como a gente viu, em janeiro. Aqui ele mostra que o que ele chama de VM sobre VP, em vez de chamar P sobre VP, que a gente está acostumado, ele chama VM, para complicar, né? VM é valor de mercado, né? Valor de mercado sobre valor patrimonial. Tá 0,96, igual que a gente já viu, o valor 12 centavos já viu, o patrimônio líquido a gente já viu. A gente tem muita informação que a gente já viu, não interessa a gente ver mais. Quantidade de cotistas basicamente está a mesma, não mudou muito. A gente vê que a empresa gestora é a AZQuest, como eu falei. O administrador é a XP, administração, e a custodiante é a Oliveira Trust. Agora, eu não gostei dessas taxas. Eu nem gosto de reclamar de taxa, mas normalmente essa taxa é 1%. Aí, às vezes, os fundos não dizem em relação ao quê. Alguns dizem, como esse aqui está dizendo, que é melhor. Está dizendo, é sobre o valor patrimonial. Alguns não dizem e a gente não fica sem saber. Mas 1,2 não é uma taxa legal. A maioria é 1. E ele ainda cobra uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% CDI. E é fácil esse fundo exceder 100% CDI. Porque a taxa média dele, carrego do fundo, é basicamente CDI mais 6, um pouquinho aí. A gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. 6,1, se eu não me engano, 6,2. É uma coisa assim. Então é fácil ele bater o CDI. Então ele está cobrando 10% do que excedeu 100% do CDI. Esses outros dados eu não vou passar para vocês porque eu já fiz vídeo e eu vou passar daqui a pouquinho um card aqui em cima para você olhar o vídeo anterior que eu fiz, que eu trago mais detalhes, que eu li isso aqui com mais detalhes. Vamos aqui para o comentário do gestor, na parte que é mais interessante, porque esse relatório deles é muito cheio de detalhes, muito cheio de detalhes. Eles detalham tudo que vocês imaginarem sobre o próprio fundo e as coisas que giram em torno do fundo, como das commodities que o fundo investe, da parte macroeconômica, é muito detalhe. Eles ainda pegam, para vocês terem uma ideia, eles pegam um dos devedores, destrincham pra gente, coloca 6, 8 páginas falando daquele devedor. Eu nem acho isso muito legal, mas vai ter gente que vai achar legal. Ah, eu gostei disso aqui. Mas a gente não vai passar isso aqui, o vídeo iria ficar muito longo, então a gente corta essa parte. Então vamos focar na parte que interessa mais a gente, que é exatamente sobre o que aconteceu no fundo no mês de julho. Então a gente vê que a carteira da AZQuest fechou com 98% da alocação, ou seja, tem 2% em caixa ainda. Alcançamos o carrego de CDI mais 6,19% ao ano, ou seja, como eu falei, é fácil ele bater o CDI, porque ele é CDI mais 6,19%. Então ele sempre vai estar cobrando aquela taxa de 10% em cima do valor que ultrapassa o CDI, o 100% CDI. Importante destacar que percebemos uma maior volatilidade da precificação do mercado do valor da cota do fundo, ou descobriu a roda. Acreditamos que uma parte da volatilidade pode ser explicada pela volatilidade da distribuição de dividendos. O que eu falei para vocês, isso aqui para mim não é novidade nenhuma. Eu estou há poucos meses estudando fundos imobiliários e fiagros e isso é claro, meus amigos, é claro. Quando há uma volatilidade na distribuição de dividendos, por exemplo, num mês é 15, no outro cai para 12, pô, sai um monte de gente. Sai um monte de gente, principalmente quem é mais sardinha. Quando, oh meu Deus, o fundo tá se acabando. Caiu, foi muito, vou sair. Aí ele vai procurar um mais estável. Aquele que tá sempre distribuindo feito um relógio. É sempre aquele que tá distribuindo 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 13. Ele prefere um fundo que tenha distribuição estável. Ele aqui, vocês viram, a gente viu nesse instante ali no Status Invest, que ele oscilava muito. Então, a partir dessa observação dele, que não é nada de novidade para mim, ele vai fazer o quê? Observamos que é um aumento da volatilidade quando os rendimentos distribuídos trabalham na banda baixa do mercado. Ele tá tipo comparando com os outros fundos, quando ele vê que tá distribuindo abaixo dos outros fundos, mesmo nos meses com menos dias úteis, porque é o normal. Um fundo que, como esse aqui, é muito atrelado ao CDI, quando tem menos dias úteis, cai a distribuição. O pessoal já era para saber isso, mas tem gente que não sabe. E aí o cara investe. Aí quando ele vê caindo, ele não quer saber se tem menos dias úteis, se tem mais dias úteis, ele sai do fundo e muda a posição dele, zera a posição dele no fundo e vai para outro fundo. Vislumbrando reduzir a volatilidade da cota
compra no mercado secundário. A partir desse semestre, ou seja, a partir do mês de julho, vamos buscar uma distribuição mais uniforme de renda, atenuando os efeitos dos dias úteis e buscando antecipar movimentos de taxas de juros. Com isso, o fundo deve acumular alguma reserva de rendimento a distribuir com os meses com maior resultado. Eu, sinceramente, não estou gostando do cara que está escrevendo esse relatório. Não ficou claro o que ele quis dizer, mas eu estou traduzindo que ele está falando o seguinte: vai fazer uma reserva para distribuir nos meses com menor resultado, na realidade. Deu menos resultado, aí ele acumulou nos meses que deu mais resultado e distribui nos meses que tem menos resultado. Mas aqui tá um negócio confuso. Dá a entender tipo o contrário do que eu tô falando para vocês. Mas é basicamente isso. Então ele vai acumular nos meses que o resultado for maior, guarda, faz reserva e quando cai o rendimento no mês, aí ele vai e coloca o dinheiro que ele tinha acumulado de reserva para manter uma estabilidade nos valores distribuídos. Ou seja, no mês deu 14, aí ele guarda 2 centavos, aí no outro mês deu 10, aí ele pega e tira esses 2 e coloca e soma os 10 e fica 12 também, para manter a estabilidade na distribuição de rendimentos e dessa forma manter o fundo com a cota menos volátil, ficar mais estável, não cair tanto. Ainda contaremos com a amortização de algo como 10% do fundo nos próximos 3 meses, vinculados ao segmento de insumos, e trabalhamos com a estratégia de manutenção da exposição setorial, diminuindo a capacidade de alavancagem do fundo. Aqui também, de novo, não ficou claro para mim, porque a amortização pode ser do fundo, ele amortizando alguma coisa que ele está devendo, e pode ser uma amortização de um devedor. O devedor começou a amortizar ou amortizou 100% da dívida dele com o fundo. Para mim tá confuso, mas eu acho que ele tá falando da amortização de algum devedor em relação ao fundo, mas poderia ser o fundo amortizando. Aqui para mim não ficou claro de novo. Mais uma vez, aqui a gente pula para os resultados do fundo do mês de julho. Aqui ele falou que distribuiu 11 centavos por cota e a gente já viu que não foi 11 centavos. Lá na primeira página que a gente mostrou do relatório, fala que foi 12 centavos. A gente já viu lá no Status Invest que foi 12 centavos. Eu olhei também lá no Investidor 10 e foi 12 centavos. E aqui ele pega e coloca 11 centavos. Para mim foi erro de digitação. Então, tem que ter mais atenção quem está escrevendo esse relatório aí para não errar isso. O que equivale a um yield de 1,29, que foi mais ou menos o que a gente viu lá no Status Invest, em relação a uma cota de 9,26. Só que a gente viu que era uma cota de 9,38, se eu não me engano, lá no Status Invest. Então aqui tá tudo um pouco diferente. No mês, as amortizações do fundo somaram 3 milhões. Ó, de novo aqui. Para mim, do jeito que tá escrito aqui, parece até que a amortização foi o fundo pagando uma dívida dele e amortizando essa dívida. Mas eu acho que foi o contrário. Foi algum devedor que amortizou uma dívida com o fundo. Isso foi equivalente a 1,3 do valor do fundo. Além disso, tivemos uma redução de posições que somaram 27 milhões, representando 11,8% do fundo, e aquisições no valor de 34 milhões, ou seja, 15% do patrimônio líquido do fundo. As principais alocações do mês, ou seja, ele reduziu posições e alocou em outras novas posições. As principais alocações do fundo foram o CRA da carteira de recebíveis nas cotas sênios e mezanino do FIDIC Estrutura Agro. Ele gosta muito de investir em FIDIC. Tem vários outros FIAGROS que tem um FIDIC ou outro FIDIC, 1 ou 2, 3 no máximo, ou nem investe em FIDIC, ele não. Tem vários FIDICs aqui na carteira. FIDIC, para você que não sabe, é um fundo de investimento em direito creditório. A principal venda do mês foi a CRA Stop, que deve ter sido essa aqui que ele falou, de 27 milhões, né? Uma delas. O AZQuest continuou aumentando sua base de investidores, finalizando o mês com 15.938. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Vamos focar aqui só apenas no mês de julho. As receitas do mês foram de 3.138.000. A gente vê de onde veio as receitas, foram daqui. 2.832 de CRAs, 209 mil de FIDICs, 53 mil, isso aqui deve ser de ganho de capital em venda de CRAs. Aqui, por exemplo, ele deu prejuízo e aqui ele ganhou, teve ganho de capital, e o do valor de rendimentos do valor em caixa. E a despesa foi 13.118.000, porque aqui ele inclui também os rendimentos distribuídos e as taxas, e ainda tem outros aqui. E aí ele coloca o resultado em caixa, no regime de caixa, e esse aqui deve ser o de competência, ele não colocou, mas deve ser o resultado contábil de competência. Ficou meio estranho isso aqui, porque normalmente é resultado no regime de caixa e regime de competência. Ele colocou resultado contábil. Aqui ele mostra os devedores, e ele chama de risco também os devedores, né? A maioria dos devedores deles são pulverizados. Pulverizado é quando tem um CRA que tem vários devedores, é como cada um comprasse frações daquele CRA. Então quase metade do fundo é pulverizado. Isso é bom, porque pulveriza, o próprio nome diz, pulveriza as dívidas, e então fica mais difícil de dar problema. 10% nessa CIAP, 10% na Solotec, 10% na Alvoar, 10% na Biopar, 7% na Esteio Rural, 3% na Nof Agro e 2% na Solub. A Solub deve a vários fiagros, diga-se de passagem. Quase todos têm a Solub aí no meio. Aqui está a carteira do fundo. A gente vê aqui, essa turma do pulverizado aparece aqui muito, olha, muito pulverizado, como a gente já viu. 40% em pulverizado,
pulverizado. A gente vê aqui carteiras de recebíveis, porque não é um devedor. O tamanho aqui que ele chama é a dívida, o valor da dívida. Tá aqui em milhões a dívida. Aí você vai ver que tem vários pré-fixados, olha aqui, ó, pré-fixado com valores altíssimos, taxas altíssimas, 23%, 23%, 23%. E a gente vê que tem um CDI também com as taxas bem pesadas, ó, CDI mais 7,4, CDI mais 7,4, CDI mais 5,5. Esse aqui é um CDI baixo, ó, pré-fixado muito pesado também, CDI mais 8, é muito pesado também, CDI mais 7, CDI mais 10, meu Deus do céu. Mas a maioria desses bem pesados são pulverizados, então diminui o risco de qualquer jeito. E a gente vê que tem muitos FDICs na carteira também, né? Muito FDIC aqui, muito FDIC. E quando eu falo que é muito FDIC, pessoal, é porque é muito FDIC mesmo, ó, mais FDIC aqui, não cansa de ter FDIC aqui. Mais um FDIC, mais um CRA com a taxa alta, CDI mais 6,5%, totalizando aquele carrego que eu já falei para vocês, que eles mostraram lá em cima no início do relatório, CDI mais 6,19% ao mês e totalizando aqui todo o valor do fundo. Agora eu não tô vendo o caixa aqui, mas esse valor eu acho que é o valor total, integral. Não, falta 2 milhões, deve ser o dinheiro que eles têm em caixa. Aqui a gente vê a concentração por tipo de ativo, a gente vê que a maioria é mesmo CRA, cerca de 77,5%, mas eles têm muito FDIC. Essa diferença, digamos assim, é diferenciado porque tem esse percentual bem alto de FDIC. Esse FDIC deve ser FDIC Fiagro também, detalhe, porque tem uns FDIC sem ser Fiagro, esses aqui devem ser FDIC Fiagro, que o pessoal chama. E eles ainda têm esse 1,6 em caixa, que é meio que insignificante no total. Aqui nessa página a gente vê a concentração por segmento do agronegócio, a gente vê que a maioria dele está em diversos. É exatamente aqueles pulverizados, que são CRAs dividido por vários devedores diferentes, então eles colocam diversos aí, porque vários devedores de vários segmentos num único CRA, então eles colocam diversos aqui, a maioria, quase 39%, depois vem aqui 19,9% em fertilizantes, né, pelo que eu tô entendendo. Eu não gostei muito dessa combinação de cores não, que fica meio ruim da gente diferenciar. É um azul mais claro, um azul um pouquinho mais escuro, aí fica confuso, eu acho. Então tem esse outro azul aqui que já tá próximo desse, 9,8%, deve ser o laticínios. Tem esse 9,5%, que deve ser o biodiesel, e por aí vai. E a gente vê exatamente o que eu mostrei já lá no site do Status Invest, que eles variam muito, né? E aqui mostra, por exemplo, 7 centavos de distribuição em dezembro. Pode ter sido que o Status Invest simplesmente não tenha colocado, porque só teve uma distribuição no ano passado. Então aqui eles mostram que distribuíram 7 centavos em dezembro. Aí você vê, ó, de 7 passou para 15, vamos dar um desconto, porque esse aqui foi o primeiro mês. 15, 13, 15, 14, 13, 10, 12. E dá agora 12 de novo, porque exatamente ele fez aquela estabilização, vai fazer reserva de lucros para distribuir quando vier um mês mais ruim, pelo que eu entendi lá naquele texto inicial do comentário do gestor. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar aquele likezão, inscrever no canal, ativar o sininho e me diga aqui, você tem o AZQ na carteira? Se não, qual outro Fiagro você possui na sua carteira? Diga aqui nos comentários. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!